Pessoal, boa noite. Nós vamos apresentar hoje o trabalho do Adriano, nosso grupo responsável pela produção de cravo, de Antos Cariófilos. Nosso grupo é composto pela Marino, Douglas, o Vitor e Rio. Pode passar. Bom, pessoal, o setor, florícola, ele não é um setor que tem uma visibilidade muito boa em relação ao setor agrícola, em relação a outros setores. Só que ele é um setor que mais se expande durante todos os anos. Ele gera, segundo o Instituto Brasileiro de Floricultura, um faturamento de mais de 3,5 bilhões, anual. Sem contar a quantidade de emprego, de pequenos produtores. E o que acontece? Também ele desenvolve, vários estados, várias regiões aqui do Brasil. Então, ele gera renda, emprego, então é um setor que cada vez mais está crescendo. E uma das culturas que mais tem uma representatividade é o cravo. Ele é uma das culturas que ele floresce todo ano, então o manejo dele é muito fácil, porque as flores são bem duráveis, sem contar no transporte, na embalagem, e ele é uma flor muito importante. Ela existe mais de 2.000 anos. Ela era usada nas coroas, dos atletas, e hoje em dia também em buquê de flores, então é bastante interessante. Então, a gente vai mostrar um pouquinho do trabalho, como que é feito, a produção dessa espécie. Ok. Boa noite. Vou estar falando para vocês sobre a origem do cravo. O nome científico é Dianthus caryophyllus. O nome popular é o cravo, craveiro, da família da Caryophyllaceae, categoria flores perenes, do clima mediterrâneo, subtropical, temperado e tropical, luminosidade sol pleno, do ciclo de vida perene. Originário da Europa, é cultivada em grande escala na América do Sul. Há relatos que há mais de 2.000 anos que elas já eram plantadas pelos gregos, era uma flor assumindo vários significados: felicidade matrimonial, renascimento, amor pelos pais na Coreia. A flor é uma flor simbólica, é a planta herbácea, de altura de 30 a 90 centímetros, sendo as folhas também ornamental, com coloração azulada. O cravo é considerado uma planta ornamental mais antiga em um cultivo. Pode-se dizer dois tipos de principais: os cravos perpétuas e os cravos anuais. São as flores que grandes, perfumadas, simples na espécie silvestre, dobradas nas inúmeras variedades cultivadas. Variedade de cores vermelha, branca, amarela, rosa. E as flores mais utilizadas, as flores de corte, sendo em arranjos buquês. Boa noite, pessoal. Vou falar um pouquinho sobre plantio, sobre o preparo do solo. O preparo do solo as correções em adubo e corretivo que a gente faz, que é o adubo químico, o adubo orgânico, e também tem o corretivo como o gesso e a calagem. Essa correção é feita como? A gente coleta as análises de solo, interpreta os dados e passa pelas fórmulas, e a gente vai identificar o que a gente precisa. Se vai precisar de mais adubo químico, mais corretivo, se o solo está mais ácido, está menos ácido, se o pH está ideal ou não. Esse preparo do solo, a gente faz uma limpeza da área, dependendo da área que necessita de alguma limpeza, entre entulhos, pedras, entre outros. Ou também a gente pode estar fazendo canteiros.
Dependendo da área, se for pequeno, a gente faz canteiros. Esse plantio é feito a gente faz com espaçamento entre plantas, né? De 0,2 a 0,25 e 0,25 a 0,30. O pH ideal para o cravo é de 6,5 a 7,5, ou também ele tolera de 6 a 8,5 o pH. Ele é bem resistente ao pH. A profundidade de plantio é de 0,5 centímetros, é bem rasinho mesmo. A semeadura é feita na primavera e no verão, né? Que tem variedades anuais e perenes. Quando a gente quando é anual, é verão. Quando é perene, é verão. Quando é anual, é primavera. Ele necessita de luz solar direta, né? De 4 a 5 horas por dia, e deve ser irrigado nos primeiros 3 dias de plantio. Ele precisa de muita água nos 3 primeiros dias de plantio. Então, para fazer um plantio adequado, a gente tem que fazer um ótimo preparo do solo, uma correção com adubo corretivo bem feita, com espaçamento entre plantas ideal, pH de 6,5 a 7,5, com profundidade de 0,5. Semear depende da variedade, né, na primavera ou no verão. Luz solar direta 4 a 5 horas por dia. Irrigar bem para ter uma uniformidade de germinação. Os tratos culturais, plantas invasoras. As plantas invasoras, a área é limpa, fazendo sempre um ranking das plantas daninhas, dos meios de canteiro, e a capina manual nos corredores. Os controles de pragas e doenças devem estar fazendo sempre monitoramento frequente nas plantas para evitar o ataque de pragas e incidência de doenças. Recomenda-se buscar orientação técnica antes de qualquer aplicação do agrotóxico ou para a correta implementação do sistema de monitoramento. Principais pragas e doenças são os insetos sugadores, como o pulgão, a mosca branca e o tríplice. Alguns exemplos nas imagens da mosca branca e dos pulgão. Quando estiver o aparecimento, você está fazendo um controle correto para aquele tipo de praga e doença. Pode passar, Lucas. O ácaros são insetos, são organismos sensíveis ao olho nu, mas sendo possível reconhecer apenas os sintomas nessas formas de colônias, como teia, no interior das folhas ou inflorescência que sugam a seiva da planta, promovendo a despigmentação das folhas e desfolagem. Das formigas cortadeiras, tem o hábito noturno, como por exemplo as saúvas e as quenquens. São seletivos em algumas plantas, elas cortam as folhas que servem de meio de cultura para o fungo nas quais as formigas se alimentam. O dano pode ser notado de um dia para o outro, capaz de desfolhar uma árvore inteira em apenas uma noite. As principais doenças são as doenças fúngicas, diversos fungos causadores de doenças em flores. Cada da espécie de fungo produz um tipo de dano, um sintoma característico ou consequência exigente em formas diferentes controles. Exemplos são o oídio, o mídio e a ferrugem, como demonstrado em imagem. Doenças bacterianas podem ocorrer em toda a planta, mas geralmente ocorrem nas raízes ou no colo da planta, da base do caule, e podem causar lesões de aspecto podre ou mau odor. São exemplos das champomônias. Os sintomas de ataques de nematóides geralmente danificam-se
danificam as raízes, formando tumores, galhos ao longo da raiz, resultando no amarelamento e na morte das plantas. Sintomas de virose ocorrem em toda a planta e provocam alterações de cor e forma nas folhas sem produzir lesões visíveis. Não possui tratamento eficaz. Quando os sintomas são perceptíveis, a infecção já está bastante severa e a planta infectada deve ser eliminada e preferencialmente arrancada da área e queimada. Bom, em relação à colheita, o corte da planta deve ser feito no horário onde a temperatura é mais amena, né? Aí no início da manhã ou no final da tarde. Obviamente, aí fazendas que vai ter uma colheita muito regular, né? Ela pode fazer essa colheita em outros horários, mas aí não vai ser muito indicado, né? Os períodos mais quentes do dia aí, a planta vai estar menos túrgida e isso vai estar prejudicando na longevidade dela depois que ela é colhida. Esse processo de colheita normalmente é feito de forma manual. Aí, sendo feito de forma manual, vai ser melhor para selecionar quais plantas que estão mais na hora de colher, né, no ponto de colheita. Bom, a ferramenta que vai ser feita esse corte, ela deve ser desinfetada, sanitizada, né? Para evitar, a cada canteiro que é colhido, para evitar de estar transmitindo doença de um canteiro para outro, né? A substância que pode ser utilizada para sanitizar a ferramenta pode ser o hipoclorito sólido, 5%. Ela também deve ser uma ferramenta bem afiada, né? Para não estar danificando a planta que é colhida. Aí pode estar esmagando a haste da planta ou fazendo um corte mal feito. Aí, em questão do padrão da flor, né, é levado em consideração a estrutura floral, o número de flores e botões, se tem alguma ausência de resíduo químico ou ausência de pragas, doenças, que pode estar prejudicando o produto final. Após a colheita, aí, a planta deve durar o máximo de tempo possível. Isso aí é vantagem tanto para quem está vendendo e para quem está comprando. Quanto mais tempo ela durar, melhor vai ser a qualidade dela por mais tempo. Uma forma de você prolongar essa durabilidade dela é fazer um controle de temperatura. Aí a planta, na temperatura mais baixa, ela vai estar perdendo menos água, vai desacelerar o metabolismo dela, vai ter uma diminuição nas reações bioquímicas, né, que acontecem dentro dela, que pode estar provocando senescência e danificando ela como um todo. Outra forma aí, caso ela for colocada em temperatura ambiente, ou pode ser usada em conjunto também, os produtos químicos, né? Esses produtos químicos aí vai estar desacelerando a atuação da etilena, degradação da planta, alguns podem ser utilizados para estar fornecendo nutrientes para a planta. Também alguns têm a função germicida, né, que vai estar aí matando algum micro-organismo, pode causar dano, principalmente no sistema condutor dela, que se algum micro-organismo obstruir ele, vai estar tendo problema aí na questão da turgescência dela. Bom, pessoal, esse é o ciclo, né, de como é feito, como é produzido, né, o cravo. É uma espécie tão importante que a gente tem aí. E esse mercado, como eu disse no início, ele está em expansão. Então, cada vez que passa, ele vai crescendo mais. E os produtores, né, eles têm cada dia mais estudar o mercado, ver as novas técnicas, ver as novidades de mercado, para que ele possa cada vez ter mais lucro, né? E o setor possa crescer cada vez mais. Então é isso. Boa noite.